Sim, meus amores, vamos continuar aqui a nossa leitura. Para Pitágoras, os números mostram a harmonia e a beleza do cosmos divino. Por isso, ele pesquisou muito a matemática. E ele estava certo, pois com ela podemos saber muitas coisas do universo. Por exemplo, o tamanho da Terra, a que distância ela está do Sol, dos demais planetas e das estrelas. Quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Podemos também saber que existem bilhões de estrelas na imensidão do universo. Aqui, página 44, tem duas histórias aqui que eu acho extremamente interessantes para que nós possamos juntos aqui construir um pouco mais do conhecimento. Me acompanhe, por favor? Olha só, no dia a dia, Lucas acredita muito que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Nós só a descobrimos aos poucos, diz o jovem a um de seus professores. Mas o professor acredita que o universo não foi criado por Deus e diz ao aluno: eu não acredito que Deus criou o universo, porque não temos evidências de sua existência. Acho que Deus é uma invenção do ser humano. Lucas gostaria de argumentos para explicar seu ponto de vista para o professor. Pense nisto: se o jovem pudesse contar com a ajuda de Pitágoras, o que será que o filósofo diria para ajudá-lo? Bem, aqui é uma perguntinha que ficará para nossa atividade para casa. Mas qual é a parte mais interessante e a beleza que há nesse texto? Bem, meus amores, se vocês puderem perceber, aqui há um conflito, não há? Há um aluno que crê em Deus e há um professor que não acredita em Deus, não é? Que ele não acredita que Deus tenha feito o universo. E há um aluno que acredita em Deus. Mas se você observar, veja, são pessoas absolutamente diferentes. É um que crê em Deus e outro que não crê em Deus. Mas vocês conseguiram perceber ou sentir nessa leitura que houve em algum momento um conflito entre eles que partiu para uma agressão verbal. Vocês perceberam aqui nas leituras e na fala na fala entre eles que eles tentaram um diminuir o outro ou um tentou desacreditar o outro? É claro que não. Vocês percebem, vejam que são duas pessoas que têm linhas de pensamentos diferentes. Ou seja, que pensam de formas diferentes os dois. Mas isso não impede que eles dois mantenham um diálogo. Que você pode perceber que há um diálogo belíssimo entre eles dois. Um conflito de ideias que não impossibilita que eles possam conversar entre eles, mesmo cada um se mantendo fiel àquilo que ele acredita. Mas não há um conflito, um não tenta desacreditar o outro e levar o outro a acreditar na ideia dele. Ou um não tenta fazer com que o outro abandone os seus pensamentos e passe a defender o pensamento dele. Você vê que há um respeito entre eles. As falas deixam isso bem claro, que há um respeito entre eles. Ou seja, um belo convite para nós, para que nós possamos conviver entre nós, sem tantas diferenças. Ou melhor, com todas elas, mas nos respeitando, não é? Tentando conviver aqui, tentando viver juntos, não é? De uma maneira respeitosa. Contando um conto, a humanidade desce à terra. Antigamente, todos os homens viviam no céu. Alguns ainda estão lá, são as estrelas. No tempo da vida celeste, um velho, numa calçada, viu um tatu e o perseguiu. O tatu enfiou-se terra adentro e o homem cavava cada vez mais fundo para acompanhá-lo. Cavou o dia todo sem conseguir pegar o tatu. Voltou para casa, mas no dia seguinte recomeçou a cavar. Dizia a mulher: quero pegar o tatu. Cavou durante 8 dias e estava quase apanhando o tatu quando o animal caiu num buraco.
O velho o viu descer como um avião, cair num campo, cair num campo e correr em direção à floresta. Ele alargou o buraco para poder olhar para baixo, mas o vento estava tão violento que o levou de volta à superfície. O vento continuava a soprar pelo buraco, aumentando cada vez mais a abertura. Quando o velho voltou à aldeia, os outros lhe perguntaram: Onde está o tatu? Caiu numa terra debaixo da nossa. Uma terra com belos campos, que não é como a nossa, é coberta de florestas. Mas o vento soprou e me trouxe de volta para cá. A história foi discutida no Negob, a casa dos homens. Os homens mandaram um Melquiré, que é um menino de 13 a 14 anos, buscar o velho para que ele contasse o que lhe acontecera. Toda a assembleia resolveu ir ver o buraco. O vento alargara e dava para ver os belos campos Tomados pelo desejo de descer, os homens juntaram todas as cordas e fios de algodão que possuíam. Fizeram uma corda única que experimentaram no outro dia. Mas ainda era muito curta, só chegava à metade do caminho. Com outras pontas de fio, os homens encumpridaram a corda até que ela alcançasse a terra. Um Ubenrá, que quer dizer o filho de um homem, quis ser o primeiro a descer. Amarraram-no bem e o fizeram escorregar. O vento o empurrava de um lado para o outro. Enfim, ele chegou aos campos, achou-os belíssimos e subiu de volta. No céu, ele disse: Os campos lá embaixo são lindíssimos. Vamos viver lá. Fizeram-no descer mais uma vez e ele amarrou a extremidade inferior da corda numa árvore. Então, homens, mulheres e crianças escorregaram ao longo da corda. Pareciam formigas descendo por um tronco. Muitos não tiveram coragem de descer, preferindo ficar no céu, e cortaram a corda para impedir mais uma descida. Bem, meus amores, vocês entenderam o que essa leitura quer dizer, não é? Isso aqui é o primeiro homem e outros mitos dos índios brasileiros. Aqui é uma visão, não é? Uma visão indígena aqui, do ponto de vista de como surgiu, de como o homem, não é? Passa a morar aqui na Terra. Percebam que no início ele diz, né? Que no início todos os homens viviam no céu. Muitos desceram, os que não desceram viraram estrelas. E se você entender e ler mais uma vez o texto, você vai entender o seguinte: que abriu-se uma passagem. Essa passagem na nossa vida pode ser uma possibilidade para o novo, não é? O novo causa medo, deixa a gente assim com o pé atrás. Será que eu vou? Será que eu tento? Será que eu abro aquela porta? Os que não tiveram medo e desceram puderam aproveitar de uma vida belíssima, não é? Tiveram todo o planeta Terra para eles. Os que estavam ávidos, ou seja, os que queriam conhecer, buscar um pouco mais, ampliar o conhecimento, sair daquela região que ele vivia, não é? Sair daquela terra, ou então no caso, não é? Como eles viviam no céu, um mundo novo se abriu para eles. E aqueles que tiveram coragem, não é? Que quiseram se aproximar para conhecer, porque os que estavam no céu, por mais que o buraco fosse alargado, e ele foi alargado, o máximo que eles podiam ver era o que o espaço, não é? Pelo buraco oferecia. E mesmo lá de cima eles já viam que o que eles podiam ver por meio do tamanho do buraco ali era belíssimo. Mas nem todos tiveram coragem. Os que tiveram coragem vieram morar na terra e puderam desfrutar dela. O que nós podemos extrair dessa história, não é? Que é contada. Extrair aqui desses mitos dos índios brasileiros, não é? O quê? O conhecimento está para todos. Todos podem ter. Mas o diferencial aqui na história e o diferencial na nossa vida é que tem umas pessoas que estão dispostas a conhecer mais.
a buscar mais. Essa abertura que eles dizem que alargou, se nós trouxermos para a nossa vida, é a nossa mente, a nossa visão, que é alargada. Ah, professor, então quer dizer que nós vamos ficar com os olhos enormes? Não. Eu estou dizendo que nós vamos poder ver muito mais do que a nossa visão nos permite. A gente pode ampliar a nossa visão, ampliando o nosso conhecimento, ir mais além. Por que não me aproximar de uma pessoa que é diferente de mim? Se eu tenho uma visão ampliada, eu vou querer cada vez mais estar próxima a ela, para cada vez mais conhecê-la, para entendê-la, para poder trocar com ela, trocar conhecimento, entendeu? As pessoas que estão dispostas a buscar, elas terão como resultado um conhecimento ampliado. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me inquieto, quanto mais eu questiono, não é? E quanto mais eu avanço para esse desconhecido, não é? Mais eu vou conhecê-lo e ele vai deixando de ser desconhecido, eu vou passar a conhecê-lo, entendê-lo, aceitá-lo e poder respeitar. Então veja o quanto que nós podemos aprender com as diferenças dos outros, não é, meus amores? Bem, meus queridos, a nossa aula enfim chegou ao fim, não é? E é muito triste isso dizer, não é, que a nossa aula chegou ao fim. Que pena que ela chegou ao fim. Eu realmente não gostaria, não é? Eu queria aquele abraço no final, quando vocês vão lá, me abraçam, tô com saudade disso. Um abraço, aquela pergunta a mais. Mas ainda não é o momento, mas o momento chegará. Então eu deixo para vocês aqui um beijo muito grande. Aproveita, viu? Domingo, agora é o Dia das Mães, dá um abraço na mamãe. Eu sei que vocês já pediram, já deve ter comprado presente pela internet e tudo, mas nada supera um abraço forte, forte, forte. Olhar bem nos olhinhos dela, fazer assim, olhar bem nos olhinhos dela e dizer: mamãe, eu te amo demais. A verdade nessas palavras vale mais que qualquer outro presente, tá bom, meus amores? Aproveitem. Mais uma vez, aproveita o tempo, estuda e como atividade para casa eu deixo aqui as páginas 43 e 45, tá bom, meus amores? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!